Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente trocar aquela ideia diária sobre Botafogo. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui dois assuntos: Tiquinho Soares e quais são as possibilidades de escalação para o setor de meio-campo e ataque do Botafogo, dentre meias, pontas e centroavante. Levando em conta que Eduardo retornou, né? O Eduardo está recuperado da lesão, ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Grêmio e entrou bem. E o Tiquinho não pôde jogar contra o Grêmio por conta do falecimento do pai dele. Eu entendi isso perfeitamente, nenhum problema. Eu já falei aqui no canal que ele realmente não deveria jogar, não deveria ser relacionado para esse jogo, porque o cara perdeu o pai, meu amigo. Então não tem nem por que reclamar disso, embora eu tenha visto aí nas páginas do Botafogo, nas redes sociais, um monte de torcedor falando um monte de coisa. Enfim, eu não vou nem me estender sobre isso aqui não. Mas o Tiquinho deve voltar a estar disponível nos próximos jogos. E isso já nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Nessa próxima partida do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, na 10ª rodada, que já é quarta-feira agora, 7 horas da noite no estádio Newton Santos. Então, o Tiquinho passou pelo luto, ainda está absorvendo tudo isso, mas, na minha opinião, para o jogo contra o Atlético Paranaense, ele tem que ser relacionado e tem que jogar. O Tiquinho é um jogador que tem que jogar. O Tiquinho que terá o seu contrato, surgiu a informação no Extra, no jornal Extra, que o Botafogo e o Tiquinho Soares chegaram a um acordo por valorização salarial e renovação de contrato. O contrato do Tiquinho se encerra no final de 2024, ou seja, ele iria estar disponível aí para quem quisesse levar. Então o Botafogo já está com esse acordo avançado, só falta mesmo a assinatura para o Tiquinho ser do Botafogo até o fim de 2026. E eu vi por aí, comentários. Cara, eu não consigo entender algumas coisas, sinceramente, falando que o Tiquinho é caneludo, que o Botafogo não deveria renovar, que a carreira do Tiquinho já acabou, que o Tiquinho não presta mais pro Botafogo, que a perda do título do Botafogo no passado foi por culpa do Tiquinho. Eu vi N absurdos. Eu não vou nem entrar nesse mérito para não ficar dando moral para quem fica falando um monte de merda por aí, cara. Mas é fato que eu não concordo com nada disso. O Tiquinho é um baita jogador, o cara ainda tem muito a acrescentar ao Botafogo. Ele não foi responsável pela perda do título do Botafogo. Não só ele, foi o time inteiro, o elenco inteiro, não só ele. O Botafogo não era só o Tiquinho. O Tiquinho é um cara inteligente com a bola no pé. É um cara que sabe finalizar. É um cara que faz muito bem o pivô, dá assistência, sabe segurar a bola quando precisa. Então não dá para abrir mão de um jogador que até no ano passado, esses mesmos que hoje reclamam, até o ano passado, idolatravam um Tiquinho. Mas aí com a perda do título resolveram pegar o cara para Cristo. Um cara que até um período ali, quase no final do ano passado, até um momento ali do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Tiquinho que tinha quase 50% de participação em todos os gols do Botafogo na temporada, dentre assistências e gols, 27 gols, 15 assistências. E esse ano já tem número, já tem gols marcados, tem assistências. E ele estando bem fisicamente, bem mentalmente, meu amigo, é um centroavante, é um dos melhores do Brasil. Eu poderia chegar aqui e ficar com picuinha, ficar com pirraça, falando dele por causa do ano passado. E eu estou sustentando
a minha posição. Porque eu poderia ter falado isso com a perda do título, mas ter mudado de ideia. Né? Eu poderia ter falado, a culpa foi do Tiquinho, o Tiquinho isso, aquilo. Não. Quem acompanha o canal aqui viu que eu nunca botei a culpa em um só. É claro, o Tiquinho perdeu o pênalti, o Tiquinho caiu muito de produção, não tem como dizer o contrário disso, mas não foi só ele, foi o time todo. Então não dá para se desfazer de um jogador como o Tiquinho por conta de algo que aconteceu com o time todo. O Botafogo trocando de técnico toda hora. O Botafogo teve uma falha de planejamento ano passado. Já falei muito sobre isso aqui no canal. Então eu mantenho o meu posicionamento em relação ao Tiquinho. Eu nunca aqui no canal disse que o Tiquinho era ruim de bola, que era bagre, que era caneludo, que era mascaradinho, chicletinho, aquela coisa toda, né? Enfim. Então, com os retornos do Eduardo e do Tiquinho, e eu falo nesse momento, eu sei que o Savarino está com a seleção da Venezuela, vai ficar alguns jogos fora, o Jefinho está lesionado. Eu falo de agora, dos próximos jogos que o Botafogo terá pela frente. Então são 6 posições. Como eu falei, dos meias, pontas e centroavante. São 6 posições. 6 vagas para diversos jogadores que o Botafogo tem nesse elenco. Vários volantes o Botafogo tem: Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Tietê, Cauê. De meias tem o Eduardo, tem o Oscar Romero, tem o Diego Hernandes. De pontas nós temos Luiz Henrique, Yarlen, Júnior Santos, que é ponta, vem jogando como centroavante, e esse é o ponto desse vídeo. A gente sabe que o Botafogo tem vários desfalques e que o Arthur Jorge ele roda o elenco. A gente vê que o Gregory começou jogando contra o Grêmio. Todo mundo esperava o Danilo Barbosa, que o Danilo Barbosa é considerado por muitos, inclusive por mim, como titular, ali como primeiro volante. Então, quais são as possibilidades de formação? 4-3-3, 4-4-2, né, com 2 atacantes, 2 volantes e 2 meias. O 4-2-4, que ele utilizou em alguns momentos, mas que já tem um bom tempo que o Arthur Jorge não utiliza esse esquema, né, com 2 homens abertos e 2 atacantes, com 2 volantes de contenção, né, volantes de marcação e também que fazem essa marcação, fazem essa contenção e também saem para o jogo. É claro que ele fez isso quando tinha muitos jogadores à disposição, quando tinha o Savarino, quando tinha o Jefinho, quando tinha o Tiquinho, quando tinha o Eduardo, quando tinha Luiz Henrique, todo mundo à disposição. O Arthur Jorge ele utilizava 4 homens na frente. Claro que sem a bola ele fazia um 4-4-2 com 2 linhas, né? 2 linhas de 4. Os 2 abertos ajudavam a fechar pelo meio, para o Botafogo não perder o meio campo, não ser dominado no meio campo. Então a gente tem os 2 pontas esquerdas que não estão disponíveis, Savarino e Jefinho. E nós temos como opção de pontas Luiz Henrique, Júnior Santos e Arlen. Então, com o retorno do Tiquinho e o retorno do Eduardo, o Arthur Jorge ele ganha opções e pode fazer com que ele mude alguma coisa em relação à formação tática do time. Então, a gente pode imaginar algumas possibilidades, né? 4-3-3, com 2 volantes e um meia armador. De meia armador, nós temos a opção do Eduardo e do Oscar Romero. O Eduardo bem, eu vejo o Eduardo na frente do Oscar Romero. E o Oscar Romero que sempre quando entra bem. E aí seria, né, ou o Eduardo ou o Oscar Romero com 2 pontas. E nessa formação 4-3-3, com 2 pontas e um centroavante, o Arthur Jorge ele tem a opção de colocar o Júnior Santos como ponta esquerda, Luiz Henrique como ponta direita e o Tiquinho como centroavante. Ou ele tem a opção de colocar a mesma formação, 4-3-3,
porém com 3 volantes, que é o que ele vem fazendo nos jogos mais recentes. Com ou Gregory ou Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Tietê fazendo esse terceiro homem. No jogo contra o Grêmio, ele colocou o Tietê como, né, esse meia mais pelo lado esquerdo, o Oscar Romero, um meia mais pelo lado direito, e 2 atacantes. Os 2 saíam da área, os 2 atacavam. Então, com o Tiquinho bem, hoje eu vejo o Tiquinho titular. Se o Tiquinho estiver bem fisicamente e bem mentalmente, com condições, né, de entregar tudo aquilo que ele pode, o Tiquinho é titular. E aí como que ficaria configurado esse time? Dessa forma, 4-3-3, com 3 volantes, ou 2 volantes e um meia armador, né? Com 2 pontas, como eu falei, Luiz Henrique e Júnior Santos, Tiquinho mais centralizado, né? Sendo esse homem de área. Ou, quem sabe, né? Se o Arthur Jorge ele for aquele cara ousado que ele foi em alguns momentos, voltar ao esquema de 4 atacantes com Júnior Santos e Tiquinho. Júnior Santos e Tiquinho, né? Sendo esses 2 homens de área, com o Tiquinho ajudando na armação, saindo um pouco mais da área para ajudar na armação com o Tiquinho. Ele com a bola no pé é um cara inteligente, é um cara que encontra espaços, gira bem a bola, né? Tiquinho abre espaços, então não sei, será que o Arthur Jorge ele poderia entender que dessa forma o sistema ofensivo ia funcionar melhor ainda do que tem funcionado, né? Com dois atacantes, Júnior Santos e Tiquinho um pouco mais, né? Um pouco mais recuado ali ao redor da área, o Júnior Santos também fazendo essa movimentação, como foi em alguns jogos, quando o Arthur Jorge tinha todos os jogadores disponíveis, ele fez isso, com 2 homens abertos. Em alguns momentos ele botou Savarino ou o Jefinho, né, pelo lado esquerdo, e do lado direito o Luiz Henrique, mas não temos nem Savarino nem Jefinho. Então, se ele colocar 2 pontas e 2 centroavantes, ele vai manter o Luiz Henrique do lado direito e botar um outro jogador para atuar como esse ponta, né? Esse ponta barra meia pelo lado esquerdo. E aí quem pode ser? Pode ser o Tietê, pode ser o Oscar Romero, ou botar o Luiz Henrique como ponta esquerda e do lado direito o Oscar Romero, né? Enfim, são algumas possibilidades que eu queria colocar aqui para vocês. Com certeza, uma dessas o Arthur Jorge vai utilizar. Mas são possibilidades. É claro que ele vai colocar em campo aquilo que ele acreditar que seja o melhor para o time funcionar. O jogo vai ser em casa. O Botafogo vai impor seu jogo, vai impor seu ritmo já nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas possibilidades que eu gostaria da sua opinião. Qual seria a melhor forma do Arthur Jorge colocar esse sistema ofensivo, esse meio campo, né? Qual seria a melhor forma do Arthur Jorge montar esse meio campo? Eu vou dar a minha opinião. Manter o 4-3-3. Manter o 4-3-3. Com 2 volantes, sendo um deles o Marlon Freitas. Um homem mais avançado, né? Esse terceiro homem sendo ou Eduardo ou Oscar Romero. Como eu falei, se o Eduardo estiver bem, coloca o Eduardo. Se a comissão técnica, né, o departamento médico, o departamento de fisiologia entender que o Eduardo ainda não está 100%, então aí sim coloca o Oscar Romero para ser esse homem armador, esse terceiro homem de meio campo. E aí eu colocaria Júnior Santos na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e o Tiquinho Soares estando bem, se estiver bem, Tiquinho como centroavante. Se o Tiquinho não estiver disponível, né? Supondo aqui que o Tiquinho não jogue, então a minha preferência
por esse homem de área será o Júnior Santos, Luiz Henrique na ponta direita, e como ponta esquerda, a gente não tem ponta esquerda, né, de ofício nesse momento. Então, como ponta esquerda, se o Tiquinho não jogar, eu colocaria Oscar Romero e Eduardo como esse meio armador. Então, Oscar Romero na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita, Júnior Santos como centroavante. Beleza, pessoal? Então, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Chegou até aqui, obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva nesse canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. No mais, eu vou ficando por aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.